Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, eu fico a pensar quando Jesus esteve na terra. Eu gosto de ouvir, irmãos, a palavra de Deus. Eu amo sentar e ouvir a palavra de Deus. Eu gosto de ouvir homens e mulheres que pregam a palavra, que ensinam a palavra, que ministram a palavra. Homens e mulheres usados por Deus. Eu fico a pensar, ouvir o próprio Jesus, irmãos. Que privilégio teve aquele povo. Sentar e ouvir Jesus. Ele falando e ele ensinando. Teve um episódio que as autoridades mandaram alguns soldados prender Jesus. E eles foram para prender. E quando eles chegaram, Jesus estava ensinando, pregando a palavra. Aquele soldado, quando chegou e começou a esperar Jesus parar de pregar para eles prender Jesus, o texto diz, Andréia, que eles começaram a ouvir, só que o tempo foi passando e eles não prenderam Jesus. Eles voltaram para as suas autoridades, sem Jesus. Retornando às autoridades, perguntou: cadê o homem no qual nós mandamos vocês prender? Eles disseram para as autoridades: nós até íamos prender ele, mas quando chegamos lá, ouvimos ele pregar, ouvimos ele ensinar, nunca ouvimos ninguém falar como aquele homem falava. E nós decidimos não prender. Que coisa maravilhosa, irmãos. E quando Jesus ele pregava, quando Jesus ele ensinava, ele falava de alguns temas. E que temas seriam esses, pastor? Por exemplo, o amor a Deus e o amor ao próximo. Era um dos temas das mensagens do Senhor Jesus. O Senhor Jesus também falava sobre um tema nos seus ensinamentos e mensagens de fé. Quando ele falava, ele também falava sobre o assunto do reino de Deus. O Senhor Jesus, nos seus sermões, ele falava também sobre pregação, ou sobre perdão, melhor dizendo. Ele falava nas suas mensagens sobre arrependimento. Nos seus discursos, o Senhor Jesus falava também sobre humildade. O Senhor Jesus também falava de justiça. Nas suas mensagens ele falava da oração, da importância da oração. Mas o Senhor Jesus, quando ele apregoava, ele também falava sobre um assunto importante, que era sobre a escatologia, que significa a doutrina das últimas coisas. O Senhor Jesus, em Mateus capítulo 24, em Mateus capítulo 25, ele vai falar sobre essa matéria. Escatologia, ou fim dos tempos, ou o seu retorno à sua volta. Então, quando você se preparar ou quiser ler, saber alguma coisa sobre isso, Mateus 24, 25 vai falar muito sobre esse assunto, o fim dos tempos e a sua volta. Irmãos, e aqui para nós, muitos estudiosos, muitos pastores, muitos teólogos que dedicam a vida para estudar esta matéria, porque a Bíblia existe várias matérias, e uma das é a escatologia. A grande maioria, eu não vou falar todos, mas a grande maioria dos estudiosos das Escrituras estão falando, estão dizendo que nós estamos vivendo a última hora, que nós estamos vivendo os últimos dias. A maioria dos estudiosos. E na verdade, aqui para nós, não precisa nem ser um teólogo, não precisa ser nem um estudioso profundo para acreditar que Jesus está voltando. Os acontecimentos estão anunciando que Jesus está às portas, que Jesus está voltando.
E cada ano, amigo e irmão, que passa, cada mês, cada semana que se cumpre, cada dia que vencemos, ou cada hora, está dizendo para nós, está mais perto dele surgir, está mais próximo do Senhor Jesus aparecer, está mais perto dele voltar para buscar a sua igreja. De quando começamos este culto até agora, nós nos aproximamos mais deste evento glorioso, deste evento majestoso que acontecerá a qualquer momento, a volta, o retorno do Senhor Jesus para buscar o seu povo. Nós vamos ver que o mundo está encaminhando para isso, porque quando nós vamos analisar a palavra de Deus, sabemos, a Bíblia fala sobre o anticristo. Ele governará este mundo, está na palavra de Deus, e ele virá, e ele fará deste mundo, ele governará, fará deste mundo um só governo, um homem que vai governar todos os países, todo o mundo. Ele fará deste mundo, no qual terá uma só moeda, e neste mundo terá uma só religião. O anticristo vai governar este mundo. E eu fico a pensar, a meditar e a estudar concernente a este assunto, mas eu fico também, Claudio, a pensar e ao acompanhar as notícias do mundo, para que o anticristo, pense tudo comigo, Márcia, para o anticristo se manifestar, como ele vai governar o mundo todo, como a Bíblia diz, as ditaduras que existem por aí têm que acabar, têm que cair. E vocês podem analisar que o mundo, os ditadores estão caindo, as ditaduras estão acabando, como na Venezuela já caiu, como no Irã, já tem 13 ou 14 dias que a população está na rua, lutando para o final daquele regime. E tudo isso, quando eu vejo, está apontando, o mundo está encaminhando, o mundo está sendo preparado para a manifestação do anticristo. Este homem que governará todo este mundo, de canto a canto. E você não precisa ficar com medo, porque é notório que possa vir um sentimento de alguém que ama, que teme, que serve a Deus, imaginar um governo que será a personificação do diabo, porque o anticristo será isso, será o diabo na vida daquele homem governando todo mundo. Imagina pessoas como você que servem, que tem a Deus, sob o controle, sob o domínio deste anticristo. Só que não precisa você ficar com ele, porque a Bíblia fala em 2 Tessalonicenses capítulo 2, que antes com que o anticristo se manifeste, Jesus voltará para buscar a sua igreja. Já na primeira carta aos Tessalonicenses, Paulo vai dizer que Jesus, quando ele voltar, porque ele não vai permitir com que o anticristo governe o seu povo, governe a sua igreja, governe a sua noiva. Aí Paulo vai falar na primeira carta, no capítulo 4, dizendo que ele virá com alarido, ele descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Aí Paulo vai dizer, e os que morreram em Cristo serão ressuscitados, e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados e encontraremos com eles nas nuvens. Então esse texto nos traz um conforto e um consolo de não temer esse evento futuro que vai acontecer, iniciar a qualquer momento,
mas de temer ao Deus que vai nos livrar de passar pelo domínio do anticristo. Então continue temendo a Deus, continue servindo a Deus, continue na presença de Deus. Mas existem algumas perguntas quando falamos da volta de Jesus e do final dos tempos. Algumas perguntas sobre o arrebatamento. E essas perguntas, nós ficamos a pensar: Jesus, ele vai voltar? Sim, ele voltará. E nós acreditamos, porém, todos que conhecem o nome de Jesus serão arrebatados? Ficamos a fazer algumas perguntas como: todos que estão na igreja serão arrebatados? Ficamos a nos perguntar: todos que crê e que esperam a vinda dele dos céus será levado para lá? Você já se perguntou? Você já pensou a respeito disso? Se é todos que confessam, que esperam, que estão na igreja serão arrebatados? Esse texto vai nos responder. Mateus capítulo de número 25 vai constatar a respeito disso. Preste atenção, esse texto não vai falar, não está ensinando, Jesus não está apontando que o ímpio não será arrebatado, que o ímpio não será levado para o céu, que o ímpio ele não virá buscar o ímpio, porque isso é lógico, está na palavra de Deus. O ímpio, ele luta contra Deus. O ímpio resiste às coisas de Deus. O ímpio blasfema contra Deus. E não é a respeito do ímpio que esse texto está dizendo. Este texto vai contrastar pessoas que esperam Jesus voltar, pessoas que verbalizam com a sua boca: eu creio que Jesus virá, eu conheço Jesus. Esse texto faz essa diferença entre pessoas que estão em um ambiente religioso, porém uns são dedicados e outros são indiferentes. Uns estão preparados e os outros vivem desprovidos espiritualmente. Uns são sábios e os outros negligenciam a sua vida espiritual. Esse texto ensina e aponta isso para pessoas que conhecem, que esperam a vinda do Senhor Jesus. Nós vamos adentrar dentro do texto, irmãos, porque o versículo de número 1 começa dizendo assim, ou seja, explicar e revelar a todos que dizem crer e conhecer, a todos que dizem que são salvos, que serão arrebatados. Jesus vai agora usar uma ilustração cultural para mostrar para, na sua época, os que estavam ouvindo, e no decorrer dos tempos para as demais igrejas, que será que todo mundo que está na igreja será arrebatado? Será que todo mundo que diz que Jesus é Senhor será levado para o céu? Então Jesus vai contar esta parábola, mostrando a diferença. E eu convido você a prestar atenção, porque Deus nos deu esta palavra. Eu nem sabia que você estaria aqui, mas Deus marcou o encontro com você nesta casa, nesta noite. Nós vamos ver que o capítulo de número 25, versículo 1, vai falar sobre esse momento, o encontro dos salvos com a volta do Senhor Jesus, para entrar no céu e participar de uma festa gloriosa, conhecida como Boda do Cordeiro. Apocalipse 19 vai falar sobre esta festa. E o texto começa a dizer assim: 10
virgens. Repita comigo, por favor. 10. Quem simboliza essas 10 virgens, irmão, por Deus? Como eu falei, Jesus está usando uma ilustração cultural da época, quando tinha o casamento e tinha essas participantes do casamento. Aí ele vai usar 10 virgens. Essas virgens simbolizam quem hoje em dia? Todos que crêem em Jesus. As 10 simboliza todos que crêem em Jesus, ou pelo menos dizem crer em Jesus. Quem simboliza as 10 virgens? Todos os cristãos aparentemente. Sabe aquelas pessoas que você diz, ali é crente, mesmo sem conhecer no mais íntimo a vida pessoal, e nós dizemos que é cristão, que é crente, porque dizem elas que são. Quem representa estas 10 virgens? Todas as pessoas que esperam a volta do Senhor Jesus. O versículo 1 vai dizer que então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas. Suas lâmpadas representam o quê? Vida espiritual visível. Preste atenção. Lâmpada representa vida espiritual visível. Lâmpada representa profissão de fé. Lâmpada representa responsabilidade de manter a chama espiritual acesa. E o texto vai dizer que então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Se as 10 virgens representam todos os cristãos, todos os que esperam Jesus voltar, todos que aparentemente professam a fé em Cristo, quem representa o esposo? O esposo representa o Senhor Jesus. O esposo representa o Filho de Deus. O esposo representa o Nazareno, aquele que nasceu em Belém. Em Belém, foi criado em Nazaré, e que voltará, que prometeu que voltará para buscar o seu povo. Então, as 10 virgens representam todos que acreditam em Jesus, professam a fé nele e creem que ele vai voltar. O esposo representa Jesus. E quantos eram que esperavam Jesus voltar? O texto vai falar no versículo 2, no qual a irmã Iracema leu: 5 delas eram prudentes e 5 eram loucas. Ele vai falar de uma quantidade de virgens que naquele casamento estava esperando o noivo voltar. E ele vai usar a quantidade de 10 virgens. Esse número representa o que, pastor? Esse número representa, irmãos, mais dos 2 bilhões de cristãos que existe hoje no mundo. Segundo as pesquisas, no mundo hoje existem mais de 2 bilhões de pessoas que professam a fé em Jesus. Então estas 10 pessoas representam esses cristãos hoje. E um detalhe é que o Senhor Jesus vai fazer uma divisão equilibrada. Ele não diz 6, 7 para um lado, 3 para o outro, não. Ele diz 5 eram prudentes e 5 eram loucas. Ele faz uma divisão equilibrada. Interessante que ele chama a metade de louca e a metade de prudente. Esta quantidade de pessoas que professam a fé nele, que estão na igreja, que representam ou que simbolizam todos que creem no nome dele. Ele diz que a metade são loucas e a metade são prudentes. O que significaria as prudentes? Prudente é alguém que é sábio. Prudente, à luz da Bíblia, no original, quer dizer alguém que é sensato. Alguém que pensa nas consequências futuras. E louco, o que diz a Bíblia sobre loucas?
Loucas é alguém que é imprudente. Louca, a Bíblia fala que é alguém que é insensata. Louca, a Bíblia chama alguém que é negligente. Louca, a Bíblia fala de alguém que é descuidada, nesse sentido espiritualmente. Então, irmãos, o Senhor Jesus, Deus nos deu uma palavra nesta noite para falar com a sua igreja, para falar com o seu povo, do seu retorno, da sua vinda, que é eminente, que a qualquer hora pode acontecer. O retorno, a vinda do Senhor Jesus. E no decorrer desta mensagem, conforme o Espírito Santo for falando conosco, e for nos instruindo, e for nos revelando, você pode se sentir como alguém prudente, como alguém sensato espiritual, como alguém que pensa no futuro, nas consequências, na volta de Jesus, e tem a vida dedicada e preparada. Eu quero dizer que você continue neste foco. Esta mensagem é para dizer que você está certa. Esta palavra para Deus está dizendo para você: continue sendo sábio, continue cuidando da sua vida espiritual, continue preparado. Em contrapartida, esta mensagem também pode, ou ela vai atingir um público que aos olhos de Deus é tido como louco espiritual, pessoas que não se importam tanto com a sua vida espiritual, com a sua intimidade sincera e verdadeira com Deus, e que priorizam outras coisas e uma vida superficial para com Deus. Eu acredito que esta palavra, se você se sentir desta forma, é para você, e Deus quer te chamar a atenção nesta noite, para que você saia daqui diferente da forma no qual você entrou. Se entrou despreparado, se entrou vivendo descuidado espiritualmente, negligenciando as coisas espirituais, Deus tem tanto amor por você que te trouxe aqui, me deu esta palavra para dizer: acorda, desperta, se prepara, porque o filho dele está voltando e ele quer te levar para o céu. Aleluia. Mas a pergunta é: o que elas fizeram para ter o título, umas de loucas e outras de prudentes ou sábias? O que elas fizeram para ter esse título dada pelo Senhor Jesus? Porque quem deu o título não foi outro senão o próprio Deus encarnado. Foi o Senhor Jesus, foi quem chamou umas de sábias e outras de loucas. Nós vamos ver no versículo 3 e 4. Vai falar o que elas fizeram para receber este título. O 3 diz que as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Preste atenção. O texto vai dizer que Jesus vai rotular algumas de loucas. Sabe por quê? Elas tinham lâmpadas, mas não tinham azeite. Tinham lâmpadas, mas não tinham azeites. E ele vai titular as prudentes, as sábias, porque tinham lâmpadas e tinham vasilhas de azeite. Além de ter a lâmpada, o texto diz: as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Não levaram, tinham lâmpada, mas não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeites em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Note que o texto diz que elas, além de ter as lâmpadas, elas tinham azeites na vasilha. E o que representa as lâmpadas, irmãos? O que representa as lâmpadas nesse texto?
vida espiritual visível. Lâmpada significa isso, vida espiritual visível. Aquilo que eu e você conseguimos demonstrar para as pessoas. As pessoas conhecem, que as pessoas veem por fora. O que representa as lâmpadas? Fé e testemunho externo. O que representa as lâmpadas? Vida cristã aparentável, apresentável. Algo que é só externo. Alguém que se demonstra religioso, que as pessoas conseguem olhar por fora, que as pessoas conseguem ver dentro do limite e pensam e ver que são pessoas que são religiosas. Então as lâmpadas representam e significam isso. E o que elas tinham em comum? As loucas e as prudentes. O texto vai falar que elas tinham algumas coisas em comum. Todas as loucas e as prudentes demonstraram que estavam preparadas. O que elas tinham de comum? Todas esperavam pela vinda do noivo. É por isso que eu estava falando que não é palavra para ir para o ímpio, espera Jesus voltar. O que elas tinham de comum? Todas tinham em comum as lâmpadas. O que elas tinham de comum? Todas dentro do contexto irão cochilar, irão dormir. O que elas tinham de comum? Ambas chamavam o noivo de Senhor. Olha para vocês verem o que elas tinham de comum. E o que diferenciava, pastor, uma da outra? O Senhor Jesus vai falar. No versículo 4, era o azeite em suas vasilhas. As duas eram idênticas, irmãos. Se pareciam demais, mas tinha uma diferença de uma para a outra, que era azeite na vasilha. É como se eu e você olhássemos para duas pessoas dentro da igreja, duas pessoas religiosas, sendo uma sincera, tendo Deus, e outra não sendo sincera e não tendo a presença de Deus. E nós, ao olharmos, nós como olhamos só a casca, só por fora, só a estética, só a aparência, nós falamos os dois vai para os céus. Se Jesus voltar, os dois serão arrebatados, os dois têm a presença, os dois têm o Espírito. Porém, Jesus disse que um tem lâmpada, mas não tem azeite na vasilha. Outras têm lâmpada e tem azeite na vasilha. Um diferencial de uma para o outro. Aleluia. Isso aqui é fundamental. Vai nos tirar da falsa religiosidade, irmãos, esta palavra vai dar uma sacudida na nossa alma. Satanás, que vive nos elogiando para nos manter acomodado espiritual, vai cair por terra nesta noite perante a palavra de Deus, e nós seremos convencidos pelo Espírito, pela palavra de quem somos e onde estamos espiritualmente. Nós vamos ver que se a lâmpada representa a aparência, a estética religiosa, e o azeite simboliza o quê? Azeite simboliza a pessoa do Espírito Santo. Azeite simboliza a comunhão verdadeira com Deus. Azeite simboliza vida espiritual autêntica. Azeite simboliza intimidade genuína com o Senhor Jesus. E ter só a lâmpada não foi garantia para entrar na festa, para entrar no casamento, para ser arrebatado. Ter só lâmpada, ter só aparência, ter só título, ter só rótulo, não
para ela continuar acesa, tem que ter azeite. A lâmpada não permanece acesa onde não há azeite de reserva. Quem tem lâmpada, mas não tem azeite, uma hora ou outra fica em trevas, uma hora ou outra fica no escuro, uma hora ou outra vai ficar no breu. Mas quem tem azeite não, quem tem o Espírito Santo não, vai andar na luz, vai andar na presença, até o noivo voltar. E a chama espiritual permanece acesa. Aonde tem azeite, irmãos? Onde tem azeite, a chama espiritual, o fogo do Espírito, como diz a palavra, vai continuar acesa. Se tem azeite, tem fogo. Se tem azeite, tem luz. Se tem azeite, tem presença de Deus. Então, pastor, vamos voltar para o texto, vamos. 10, representando todos os cristãos, os crentes, os que professam a fé, estavam aguardando a manifestação, o surgimento do noivo. E a pergunta é: o noivo demorou para aparecer? O noivo apareceu logo. Versículo de número 5 vai dizer, irmãos: e tardando o esposo ou noivo, tosquenejaram todas e adormeceram. O texto vai dizer que o noivo não chegou rapidinho, não. O texto vai dizer que o esposo não apareceu rapidamente, não. Demorou para que ele aparecesse, para que ele surgisse. O noivo demorou para aparecer. Isso nos remete, irmãos, à promessa que Jesus falou há 2000 anos atrás. O Senhor Jesus, há 2000 anos atrás, falou para os apóstolos. Os apóstolos falou para a igreja. As igrejas, os líderes estão falando para os cristãos. E já se passaram 2000 anos da volta desse noivo. 2000 anos. Pedro, na época de Pedro falou na sua carta dizendo: nós pregamos que Jesus vai voltar, nós anunciamos que o noivo virá, mas tem muitos escarnecedores que estão dizendo: cadê o noivo que não volta? Cadê o esposo que não aparece? Então, quando diz que o esposo, ele tardou, levou a todas a cochilarem e a dormir. Todas, não foi só as 5 loucas, foram as loucas e as prudentes, todas dormindo. Isso revela o quê? Primeiro, revela a humanidade de todas. Todas aguardaram, esperaram e se cansaram, e cochilaram e dormiram. Revela isso. Porém, isso vai revelar também que a vinda do noivo seria demorada, prolongada, tardia, lenta. Ele disse que voltaria, mas aos olhos das pessoas que ouviram esta mensagem, a palavra, ficou esperando, aguardando, até que ele demorou e eles dormiram. As noivas ou as virgens dormiram, cochilaram. Esse foi o motivo delas cochilarem, a demora do noivo. Ambas, irmãos, esperaram, tinham expectativa dele voltar. Porém, esperaram tanto que cochilaram e se cansaram e dormiram. Quantos ouvem esta mensagem, ouvem a palavra de Deus, ouve vê no fundo de um carro, ouve um louvor falando que o noivo está voltando, que Jesus voltará, e não dão mais credibilidade, e não acreditam mais nesta verdade, porque já ouviram muitas vezes, e como que
passou a dar descrédito a esta mensagem, passou a não acreditar nesta promessa que o noivo falou que voltaria. Só que, irmãos, não é pelo fato do noivo tardar que ele não voltará. O noivo vai voltar. Jesus voltará para buscar a sua igreja. É por isso que 1 Tessalonicenses, no capítulo 4,16, vai dizer: ele virá com voz de arcanjo. Jesus vai vir primeiro com voz de arcanjo. Por quê? Porque demônios, o diabo vai se opor a este evento, e quem vai vir na frente não vai ser Gabriel que entrega recado, não. Quem vai vir na frente dessa comissão vai ser o arcanjo Miguel, para lutar contra todos os demônios que vão se opor a esse evento, a esse momento, a essa hora que Jesus virá buscar a sua igreja. O noivo apareceu, o versículo de número 6 diz: mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. O texto diz: mas à meia-noite alguém clamou, alguém gritou, alguém anunciou: olha, está vindo o noivo, está chegando a hora, ele está a caminho, ele está para surgir, ele está para aparecer, ele está para manifestar. Aí está vindo o noivo. Eu quero dizer nesta noite, na autoridade que o Espírito Santo me concede, que o mesmo, aleluia, está perto, que Jesus, o Filho de Deus, está voltando. Ele está vindo. Prepare a tua bagagem, prepare a tua vida, endireita as tuas veredas, porque Jesus está voltando, meu Deus. Aleluias. Porque à meia-noite, deveria ser 10 horas, no horário que você gosta de dormir, ou 3 da madrugada, horário que você gosta de orar. Porque à meia-noite, aí vem o noivo. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. À meia-noite, irmãos, a luz da palavra de Deus simboliza um final de um ciclo e o despontamento de um novo dia. Quando o texto fala que aí vem o noivo bem à meia-noite, está dizendo que quando Jesus voltar, vai ser o final de um período, vai ser o final de uma época, vai ser o final de um ciclo para a sua vida, e vai ser o começo de outro. Final de que ciclo, pastor? Um final de ciclo de perseguição. Final de que ciclo, pastor? Um final de ciclo de sofrimento. Final de que ciclo, pastor? Um final de ciclo de infortúnios. Um final de ciclo de limitações. E o início de quê? O início de uma vida gloriosa. O início de estar na presença dele. O início de uma vida sem choro, sem lágrima, sem sofrimento. Esse será o final e o início quando nós encontrarmos com o nosso Senhor e Salvador Jesus. É por isso que vale a pena, irmãos, por mais que seja difícil passar o que você está passando, quando ouvimos falar que Jesus está voltando, é o final de um ciclo, é o final de um sofrimento, para não sofrer nunca mais. Por isso que todo crente salvo, ele se alegra quando escuta falar Deus falando: meu filho vai voltar. Quando ele escuta o Espírito Santo falando: Jesus vai voltar, ele se alegra, porque não existe um crente fiel, temente a Deus nesta vida, que não passa por adversidades ou por problemas, seja financeiro, seja familiar, seja da saúde, seja
seja profissional, seja em qualquer área da vida, todo crente passa por problema. Mas quando ouve Jesus dizendo, Jesus já está voltando, o coração se alegra, a alma regocija, pensando, eu vou encontrar com Ele, e tudo isso vai ter um fim. E tudo isso vai acabar. Aleluia. Jesus, ele não veio até hoje, irmãos, mas eu quero dizer que ele está voltando. Jesus não apareceu até hoje, mas eu quero afirmar que a qualquer momento ele vai surgir. Ele vai aparecer. Aleluia. Nós vamos ver que o esposo demorou, mas ele estava vindo. Aleluia. E para resistir o tempo, o atraso, para resistir a demora, é preciso, irmão, ter azeite. Teve gente que converteu, que confessou Jesus, que acreditou nesta palavra, na vinda dele, tomou posse, começou bem, continuou, mas Jesus não voltou ainda. Jesus demorou. Sabe o que eles fizeram? Eles afastaram, eles desviaram, eles não permaneceram, porque para continuar acreditando, para continuar permanente, tem que ter azeite na vasilha. Não basta ter a lâmpada, tem que ter azeite na vasilha para esperar até o noivo voltar. Aleluia. Hoje é noite de você não só sair daqui com a sua lâmpada, mas sair daqui cheia do azeite de Deus. Eu te peço, em nome de Jesus, levante as tuas mãos e feche os teus olhos. E conforme esta palavra que tu me deste, Senhor, para o teu povo e para a tua igreja, eu te peço encarecidamente, humildemente, dê azeite para quem almeja, dê azeite para quem tem vazia, enche de azeite aqueles que não só crê, mas estão preparados, esperando a sua vinda, meu Senhor. Aleluia. Versículo 7 para a gente correr, irmãos. Versículo 7 vai dizer: então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Escute, alguém disse: olha, aí veio o noivo. As 10 estavam esperando até que alguém anunciou: olha, aí veio o noivo está chegando. O que elas fizeram? Se prepararam para encontrar com o noivo que estavam esperando. Isso significa o que? Que o tempo de espera acabou. Isso significa o que? Que o tempo de preparação terminou. Chegou o tempo de quem então? A voz foi anunciada, aí vem o noivo. O período de espera acabou, o tempo de preparação terminou. E chegou o tempo de quê? O texto está dizendo da prestação de contas. Chegou o tempo do balanço da vida para com Ele. Chegou o tempo de quê? O tempo da avaliação da jornada cristã. Chegou o tempo de quê? O tempo de conversar e de tratar concernente às prioridades da vida que todos nós teremos. Todos nós teremos. Jesus está voltando e nós prestaremos contas com Ele. Teremos um balanço da nossa vida com Ele. Queremos uma avaliação da nossa jornada cristã. Iremos tratar das prioridades, as materiais, a familiar e a espiritual das nossas vidas. Jesus está voltando e esse dia é inevitável. É inevitável para todos nós. Tudo bem, ele surgiu, ele apareceu e todas estavam preparadas para prestar conta, para falar para ele: meu Senhor, a minha vida foi dedicada ao Senhor.
Meu Senhor, eu tinha minhas tarefas, eu tinha minha vida profissional, material, familiar, mas a vida com o Senhor para mim era prioridade. Todas estavam preparadas, versículo de número 8. Dizia: as loucas disseram para as prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. O texto diz que nem todas estavam preparadas. A metade, 5, olhou para as outras, para as prudentes, para as sensatas, para as que priorizavam as coisas espirituais, que investiam na sua vida, no seu relacionamento com o Senhor. Falou: olha, chegou esse dia, essa hora, e nós não estamos preparados. Nós não nos preparamos. Dai-nos do vosso azeite. Olha que interessante, que as loucas que negligenciaram a preparação, agora vai reconhecer quem vivia preparado. Quem prioriza as coisas espirituais, quem valoriza as coisas de Deus, às vezes é taxado como fanático, como zeloso demais, como muito espiritual, por até alguns que não fazem. E o texto mostra isso. Mas na hora do vamos ver, aqueles que criticam você pela sua dedicação em busca espiritual, vai reconhecer que você estava certo. Vai reconhecer que valeu a pena se esforçar para temer a Deus. Vai reconhecer que valeu a pena que você se esforçou para buscar a presença de Deus. Vão ver e vai ver que valeu a pena você jejuar, você orar, você meditar na palavra, você congregar, você honrar a Deus. Muitos podem não reconhecer isso hoje. Mas o Senhor está nos dizendo: naquele dia vão reconhecer que vocês que priorizam a vida espiritual e que dedicam estão certos. Não escute o que eles dizem, escute o que o Espírito Santo está falando conosco nesta noite. Vai em frente, dedique, busque cada vez mais ao Senhor. Glória a Deus. Versículo de número, irmãos, 8. Vai nos mostrar que a negligência espiritual é um preço caro. Negligenciar a vida espiritual é um preço caro, no qual o ouro, a prata, o dólar, o real não poderá pagar. Não poderá pagar. A busca pelo azeite de Deus deve ser contínua, deve ser pessoal e contínua. Você buscou o ano passado, 2025, foi dedicado, foi dedicada, mas continue em 2026. Aleluia, continue buscando, priorizando e valorizando as coisas espirituais. Se as loucas, as imprudentes pediram: nós não nos preparamos, chegou a hora de prestar conta, o momento, queremos do teu azeite. E as sábias, o que é que fizeram? As prudentes, versículo de número 9, diz assim: mas as prudentes disseram, não, eram prudentes, eram tementes a Deus, mas, irmãos, tem coisa que não dá para dividir. Pastor, não pode. Não é que elas eram egoístas, não, é porque tem coisa que não pode dividir. Elas falaram: não seja o caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem e comprai para vós. Olha o que as prudentes falaram: vocês estão pedindo o nosso azeite, se a gente dá para vocês, ninguém vai encontrar com o noivo, porque vai acabar tanto o nosso quanto o de vocês. Nós nos esforçamos, nós priorizamos, nós buscamos o azeite.
Nós não negligenciamos a vida espiritual. E nós, para esse momento, agora vocês vão buscar o de vocês. Façam o que nós fizemos. Está pensando que foi fácil buscar azeite, se encher de Deus? Precisou temer, precisou obedecer, precisou abrir mão de comida, precisou abrir mão de rede social, de trabalho, de ganhar dinheiro para estar na presença de Deus buscando. Precisou abrir mão às vezes de passeios, de viagens, para estar congregando, servindo ao Senhor. Agora nós não podemos dar, vocês vão comprar. Tem coisa que não pode ser compartilhada. Nem tudo pode ser dividido, irmãos. Salvação não pode ser dividida com ninguém. É uma decisão pessoal e individual de cada um. A presença do Espírito Santo não pode ser dividida. Eu não posso pegar a presença de Deus, pela sua graça que habita em mim, e dar para um filho, e dar para um neto, para que ele seja salvo. Deus não tem neto, Deus tem filho. Cada um deve tomar a sua decisão pessoal para crer em Jesus e servi-lo. Estas coisas não podem ser compartilhadas e divididas com ninguém. Isso vai revelar aqui, ó irmãos. E eu te peço para que você tome cuidado. Ouça, cuidado. Cuidado com a sua vida espiritual. Cuidado, porque você está sujeita a se envolver, a se relacionar na vida conjugal, na vida profissional, na vida familiar, nas amizades, nos relacionamentos afetivos, com pessoas que não querem nada com Deus, com pessoas que não querem buscar a Deus, com pessoas que não querem priorizar a Deus, com pessoas que não querem servir a Deus, com pessoas que não querem se preparar para este dia. E sabe o que elas vão falar? Para que isso? Vão querer, além de não querer servir, querer impedir que você não sirva. Além de não jejuar, vão querer que você não jejue. Além de não orar, não vai querer que você ore. Além de não buscar, não vai querer que você busque. Cuidado. Porque muitos não serão salvos e ainda quer tirar aqueles que são salvos. Mas escute, a sua vida, a sua salvação é pessoal e individual. Você pode dizer não para todas essas pessoas que estão impedindo você de buscar, de servir a Deus, e dizer não para elas, e sim para a palavra, e sim para o Espírito, e sim para Deus. É uma decisão pessoal nossa. Elas não se prepararam e queriam atrapalhar quem estava preparado. Se tem alguém no seu convívio que só tem lâmpada, respeite.